Sabe, meu filho, quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a acreditar que já passou pelas piores dores da vida. Eu já tinha enterrado meus pais, já tinha criado meus filhos, já tinha visto amigo morrer, neto nascer, já tinha apanhado da vida. E mesmo assim segui. Eu achava que ali, nos meus 70 e poucos anos, o pior já tinha passado. Que a velhice seria um tempo de sossego, um tempo de paz, acordar cedo, cuidar das plantinhas do quintal, preparar um café para mim e para o meu velho, ouvir o rádio, conversar com os vizinhos, simples, mas cheio de gratidão. Era isso que eu queria. E olha que eu lutei muito para chegar nesse ponto. Criei filha praticamente sozinha, fiz de tudo um pouco, lavei roupa para os outros, vendi bolo na praça, trabalhei como doméstica, cuidei de criança. Tudo isso sem nunca deixar faltar comida em casa. Nunca deixei minha filha ir para a escola sem uniforme limpo. Nunca deixei de ir nas reuniões. Meu marido, Antônio, chegou na minha vida quando eu já estava com os pés calejados da vida. Ele era calmo, trabalhador, ou pelo menos parecia ser. Não era nenhum príncipe, não, mas me tratava com respeito. E eu achava que isso bastava caçamos tarde. Eu já era avó quando fui usar aliança no dedo. Foi um casamento simples, mas cheio de esperança. Eu queria companhia. Ele também. Acreditava que a velhice seria melhor a dois. A gente ria das nossas manias. Ele implicava que eu falava sozinha. Eu implicava que ele dormia com o controle remoto na mão. Essas coisinhas, sabe? Pequenas brigas, pequenos carinhos. Com o tempo, tudo foi se ajeitando. A rotina virou conforto. Eu fazia almoço, ele ia buscar pão, à tardezinha a gente ficava na varanda, olhando a rua, e a casa sempre cheia de gente. Minha filha vinha com os meninos nos fins de semana, e a tal da melhor amiga dela, aquela moça que eu chamava de filha do coração, vinha junto. Cresceu aqui dentro. Desde criança corria por esse quintal, me chamava de tia, me abraçava como se fosse da família. Eu gostava dela, dava presente de aniversário, guardava prato de comida, escutava os dramas amorosos dela. Para mim era como se fosse sangue do meu sangue. Nunca pensei, nunca mesmo, que justo ela, aquela que eu acolhi como filha, e justo ele, o homem que dormia do meu lado toda noite, seriam as duas pessoas que iam me destruir por dentro. Não foi uma briga qualquer, não foi um desentendimento de casal, foi uma facada nas costas. Uma traição dupla, fria, disfarçada, de carinho. E dói, viu? Dói. Mais do que dor no osso, mais do que pressão alta, mais do que qualquer doença que um médico possa diagnosticar, é uma dor que não sai nem com reza, porque ela vem de dentro, ela destrói a confiança. E com ela, vai embora um pedaço da gente. Eu me olhava no espelho e me perguntava, o que foi que eu fiz de errado? Será que tô ficando louca? Será que é exagero da minha cabeça de velha cansada? Mas não era o que eu vi, o que eu ouvi e o que eu descobri. Foi real. Infelizmente, real demais. Eu nunca imaginei que minha velhice começaria com uma traição. Não daquele tipo. Não daquelas pessoas. Mas foi isso que aconteceu. E é isso que eu vou contar. Vai mostrar que, às vezes, até quando a gente acha que já viu de tudo, a vida ainda guarda um choque daqueles para jogar na nossa cara. Mas também vou mostrar que a gente não precisa aceitar tudo calada, que não importa a idade, a aqui ainda tem força para levantar a cabeça e dizer, comigo, não. Minha filha, se tem uma coisa que eu fiz certo na vida, foi criar aquela menina com amor. Eu posso ter errado muita coisa, mas no papel de mãe, eu fui inteira, ela foi meu maior presente, e por muitos anos minha única companhia. Não tinha luxo não, mas o que não tinha de dinheiro, eu compensava em cuidado. Fazia tranca-não, cabelo dela todo dia antes da escola, costurava o uniforme quando rasgava, inventava merenda quando a despensa estava vazia. Ela sempre foi estudiosa, respeitosa, carinhosa, o tipo de filha que qualquer mãe pediria a Deus. E mesmo depois de grande, de formada, de casada e com filhos, ela continuou me respeitando como no começo. Nunca me abandonou. Me visitava, me ligava, me perguntava se eu estava comendo direitinho, se o coração estava bem, se o remédio estava em dia.
E foi assim que eu conheci a tal da Juliane, a melhor amiga dela. As duas se conheceram ainda na escola, meninas pequenas, carregando mochila maior que o corpo, de laço no cabelo e sonho nos olhos. Juliane era mais presente na minha casa do que muito parente de sangue. Desde os 12 anos, passava os fins de semana aqui. Comia do meu feijão, dormia no sofá, assistia desenho com a minha filha no tapete da sala, eu botava apelido nela, dava presente de aniversário, levava para as festinhas da igreja junto. E quando ela foi crescendo, foi ficando ainda mais próxima. Ajudava minha filha com os filhos dela, dividia confidência, trazia até flores para mim, em datas especiais. Me chamava do tia com um sorriso doce, daqueles que desarmam qualquer um. O tia, que saudade do seu bolo de fubá. O tia, deixa eu te ajudar a lavar essa louça. O tia, você é como uma segunda mãe para mim. E eu acreditava de verdade. Porque quem cresceu dentro da nossa casa, quem a gente viu virar mocinha, quem chorou no nosso colo, a gente nunca imagina que um dia pode virar veneno. Ela era linda, viu? Daquelas que viram o pescoço dos homens na rua. Morena, olhos vivos, corpo de mulher feita, mas com jeito de menina. E eu achava bonito o carinho que ela tinha com todo mundo, inclusive com meu marido. Ela brincava com ele, chamava de seu Tonho, ria das piadas dele, perguntava se ele queria mais café. E eu, boba, achava aquilo lindo. Uma menina nova respeitando um homem mais velho, tratando como avô, eu via como um gesto de carinho, mas, no fundo, eu não sabia que aquilo tudo era encenação. Hoje eu olho para trás e vejo os momentos em que ela passava tempo demais na cozinha com ele. As conversas baixas, os cochichos, os toques sem querer no braço, os olhares rápidos quando achavam que eu não estava vendo. Mas na época, eu não percebia, ou talvez eu não queria perceber, porque aceitar que a amiga da sua filha, a menina que você amou como filha, pode estar olhando para o seu marido com outros olhos, é cruel demais. É uma ferida que o coração de mãe não suporta sem rasgar, por dentro. E a minha filha, coitada, confiava na amiga mais do que em muita gente da própria família. Dividia segredos, falava das dores do casamento, das brigas com o pai das crianças, e essa confiança virou arma contra ela, e contra mim também. Eu digo sem vergonha. A Juliane me enganou direitinho, com jeitinho, com sorriso, com palavras doces. Entrou na minha casa como amiga da minha filha e saiu como amante do meu marido. Mas antes de sair, ela deixou a destruição, um rastro de dor que até hoje eu tô limpando com lágrimas. Ela que eu chamei de filha, ela que eu defendi quando os outros criticavam, ela que eu acolhi quando ninguém queria saber dela. Foi essa que cravou a faca. E eu ainda estava cega achando que estava vivendo em paz. Mal sabia eu que a tempestade só estava começando. A primeira vez que eu percebi foi uma coisa boba. A Juliana estava na cozinha comigo cortando legumes e o Antônio apareceu na porta perguntando se o café estava pronto. Nada demais, mas quando ele olhou para ela foi diferente. Não era um olhar qualquer. Foi rápido, mas tinha alguma coisa ali. Um brilho estranho, um sorriso torto. E ela ficou vermelha. Riu baixinho, como quem tenta esconder alguma coisa, mas disfarçou logo o seu tonho. O senhor sempre adivinha quando tem café fresco, hein? E seguiu mexendo a panela como se nada fosse. Eu tava com a faca na mão, cortando cenoura, e de repente minha mão parou. Fiquei olhando os dois e me bateu um incômodo no peito. Não era raiva, nem ciúme. Era algo mais profundo, um desconforto que eu não sabia explicar. Mas aí veio a outra parte. A cabeça de gente velha, é traiçoeira. A gente duvida da própria intuição. Pensei, para com isso, mulher. E isso é de caco, você tá ficando neurótica. Vai ver. É a solidão batendo, o tempo demais em casa do que sei pra ló. Mas aquilo ficou comigo. Depois, vieram outros momentos. Pequenas coisas que juntas começaram a formar um quebra-cabeça. Teve um dia que cheguei da rua mais cedo e encontrei os dois rindo sozinhos na sala. Rindo de quê? Sei lá. Quando entro, ficou aquele silêncio estranho. Ela levantou rápido. Ele coçou a cabeça. E de novo, minha cabeça inventando coisa. Ou não. Outro dia,
Eu peguei ela passando perfume no banheiro, um perfume doce, forte, diferente. Ela disse que ia encontrar umas amigas da faculdade, mas estava tarde, e de repente o Antônio apareceu dizendo que ia sair para buscar pão. Aquela hora, à noite, comecei a reparar mais. Tudo sutil. Ela não vinha mais só nos fins de semana. Aparecia durante a semana, com desculpa de trazer coisinhas para minha filha ou passar um tempo com os meninos, mas passava mais tempo com ele do que com qualquer um. Ia para o quintal quando ele ia, ficava na cozinha quando ele estava por perto. E o pior, quando eles achavam que eu não estava olhando, trocavam olhares, olhares longos, desconfortáveis, íntimos demais. Mas, de novo, ou será que era o coração que se recusava a acreditar? Eu me perguntava, será que estou ficando louca? Será que estou com ciúme de velho? Será que a idade está me fazendo imaginar coisa onde não tem? Conversei com uma amiga minha, a dona Lourdes, lá da igreja. Falei por cima, sem dar nome. Ela me escutou em silêncio, depois colocou a mão na minha. Velho não é bobo, não, minha filha. E novinha que cresce dentro de casa. Às vezes cresce demais pro nosso gosto. Aquilo me gelou. Era como se alguém tivesse confirmado o que eu me recusava a aceitar. E então eu comecei a observar mais, a ouvir mais, a andar devagar pela casa, prestando atenção nos cantos, nos gestos, nos cochichos, e cada vez que eu via um sorrisinho rápido entre os dois, uma troca de olhar, um toque no braço sem querer, meu coração doía mais um pouco. Não era só minha cabeça, não era imaginação, era real, só que eu ainda não tinha provas. Ainda não tinha coragem, ainda não tinha força para enfrentar a verdade, mas eu jurei para mim mesma: se for verdade, eu vou descobrir, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Eu sou do tipo de mulher que aguenta calada até onde dá. Engole choro, engole suspeita, engole até a humilhação. Mas chega uma hora que o silêncio vira grito. E comigo, esse grito começou quando encontrei uma coisa que não era minha, nem nunca foi. Era uma segunda-feira, daquelas em que a gente acorda com um corpo moído e a cabeça pesada. Choveu de madrugada e o ar estava úmido, o chão da casa com cheiro de terra. Fui arrumar o quarto, como sempre faço. Abri lençol, sacudi o travesseiro e, quando eu fui pegar a toalha, caída no chão, vi um pedacinho de tecido debaixo da cama. Abaixei, peguei. Era uma calcinha. Mas não era minha. Eu parei, fiquei olhando aquele pano pequeno, rendado, vermelho. Era ousada, daquelas que mulher de idade nem compra. E na hora meu coração bateu tão forte que eu achei que ia cair ali mesmo. Minhas mãos começaram a tremer. Pensei, será que é da minha filha? Mas minha filha nem dorme mais aqui. E sei dormes. Não deixaria aquilo no meu quarto. Será que caiu do varal? Mas eu não tinha lavado nada assim. Então veio a última possibilidade, a que eu tentei não aceitar, mas que gritava dentro de mim. Essa calcinha é da Juliane. Naquela hora, me deu um enjoo, uma tontura. Sentei na beira da cama com a peça na mão. Olhei para o lado, vi o travesseiro do Antônio, ainda amassado, do jeito que ele deixou. E me veio uma raiva, uma tristeza, uma sensação de estar sendo feita de boba, na minha própria casa, na minha própria cama, com uma mulher que eu criei, que eu alimentei, que eu chamei de filha. Fiquei ali, parada, uns bons minutos, não chorei, não gritei, só fiquei quieta, ouvindo o barulho da chuva fina lá fora, sentindo o chão girar devagar. Eu sabia que aquilo era mais do que um descuido. Ninguém perde uma peça íntima assim. Aquilo era um aviso, um sinal, um estopim. Guardei a calcinha numa sacola, não falei nada, nem com ele, nem com ela, nem com minha filha. Mas naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada com os olhos abertos, sentindo ele do meu lado, respirando como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse trazido outra mulher para dentro do nosso leito. Como se não tivesse destruído tudo o que a gente construiu. E minha cabeça girava, girava. Voltei nos momentos em que ele dizia que ia comprar pão e demorava. Nos telefonemas no quintal. Nos cochichos com o Juliane. Nas tardes em que os dois desapareciam da vista por um tempinho. Tudo começou a se encaixar. Tudo começou a fazer sentido. Eu
Ainda queria acreditar que podia estar errada, mas a calcinha estava ali, me encarando, me mostrando que a verdade é suja, íntima e muitas vezes dolorosamente óbvia. Na manhã seguinte, tomei meu café com calma, olhei para o Antônio e falei com a maior frieza que já saiu da minha boca: tua camisa está no varal. Pega antes que chova. Elras, com um sorriso de quem achava que estava enganando bem. E ali eu decidi. Eu ia parar de fingir. Não ia mais ser a velha boba. Não ia mais deixar minha casa virar motel. Não ia mais fingir que os olhos não veem, que o coração não sente a Dolly. Eu seria outra. Ia descobrir tudo. Cara, mentira. Cada encontro, cada toque. E quando eu tivesse tudo nas mãos, eles iam ouvir meu grito, porque quem cala por muito tempo, quando fala, faz o mundo tremer. Naquela dia, depois que encontrei a tal da calcinha, minha cabeça virou uma guerra. De um lado, a dor, do outro, a vontade de ter certeza. Porque uma coisa é suspeita, outra é prova. E eu queria mais do que sentir, eu queria mostrar. Passei a noite em claro, pensando no que fazer. Chorar, gritar, confrontar, não. Isso eles iam esperar. Eles achavam que eu era uma velha frágil, que passava os dias sentada vendo novela, tomando remédio para pressão e rezando o terço. Mas esqueceram que por trás da velhice mora uma mulher que já comeu o pão que o diabo amassou, e que quem já sobreviveu à pobreza, à solidão e à injustiça não se abala fácil. Eu ia descobrir tudo, mas do meu jeito. No dia seguinte, pedi para o meu neto, sem dar muitos detalhes, me ensinar a mexer em um aplicativo de gravação no celular. Disse que era para gravar uma oração. E ele, inocente, me ensinou tudo. Instalei, aprendi a gravar escondido, deixei o celular com a tela apagada, mas o microfone ligado. E assim começou minha investigação calada e silenciosa, fingindo que estava tudo bem. Juliane, que bom te ver de novo. Anthony trouxe pão, fresco. Sorria por fora, mas por dentro, meu sangue fervia. Passei a deixar o celular ligado e escondido em lugares estratégicos. Atrás dos baços, de planta debaixo da almofada, em cima do armário da cozinha. E cara, era como um pedaço de vidro entrando no meu peito. Comecei a ouvir risadinhas abafadas, phrases soltas, sussurros. Depois daquela vez, você ficou pensando em mim? Ela saiu. Temos tempo? Na primeira vez que eu vi, meu estômago revirou, corri pro banheiro e chorei em silêncio, com a mão na boca para ninguém ouvir. Era real, não era imaginação, não era exagero da minha cabeça de velha. Era traição, era dentro da minha casa. E o pior, era planejado. Eles sabiam quando eu saía, esperavam eu ir à farmácia, ao mercado, visitar minha comadre. E ali, nos intervalos do meu carinho, eles se encontravam. Eu ouvi o nome dela nos lábios dele, ouvi os dois se chamando de amor, de gostoso, de linda, ouvi gemidos. E cada gravação era um soco no estômago. Mas eu continuei. Por mim, pela minha dignidade. Porcamdeia. Eu ia jogar aquilo tudo na cara deles. Mas até lá, eu fingia que estava distraída, que não percebia. Os toques, os sorrisos, os sumiços. Fingia que era velha boa e doce, que eles achavam que podiam enganar para sempre. Mas toda noite, deitada sozinha na cama, eu ouvia as gravações de novo. Cada palavra, cada gemido, gravava datas, horários, tudo. Fazia uma lista mental de cada vez que eles me traíram. E fui me preparando. Minha casa virou palco. Eu era a atriz principal. E o papel que me deram menos o de boba, menos eu aceitei por pouco tempo. Porque, no fim da peça, seria eu quem bateria a porta. Seria eu quem mostraria o roteiro completo dessa vergonha. Eles riram de mim. Planejaram tudo na minha frente. Se achavam espertos, mas esqueceram que quem vive muito é a ler o silêncio. E foi nesse silêncio que eu juntei as provas. E no dia certo, eu ia soltar o som. Ia acabar com essa mentira toda. Eu achava que já tinha ouvido de tudo nessa vida. Gente ingrata, gente falsa, homem mentiroso, promessas quebradas, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que escutei naquela gravação. Foi numa quinta-feira à noite. Fazia frio.
e a casa estava silenciosa. Eu tinha deixado o celular escondido na estante da sala, bem atrás de uns porta-retratos. Era fim de tarde quando saí, dizendo que ia na casa da Dona Lourdes. Mas eu não fui. Fiquei do lado de fora da casa, sentada no quintal, escutando cada passo, cada som. Eles não perceberam. Acharam que tinham o terreno livre. E entraram. Ela riu. Ele trancou a porta da sala. E foi ali que começou o show de horrores quando voltei. Fingi que nada tinha acontecido. Disse que a vizinha não estava em casa. Eles me olharam com um sorriso amarelo, nervoso, mas fingiram normalidade. Eu sorri de volta. Só que por dentro, eu já estava destruída. Naquela noite, quando todos dormiam, peguei o celular. Sentei no sofá e dei play. E ali, naquela gravação, escutei mais do que infidelidade. Eu escutei a traição pura, sem filtro, sem o menor respeito pela minha casa, pela minha vida, pela minha confiança. Ela está saindo cada vez melhor pra gente. Essa velha nem desconfia de nada. Velha burra, se soubesse como você me faz bem, nem reclamava. A gente merecia uma vida só nossa. Cada frase era uma facada. Não era só o ato, era o desprezo, era o deboche. Era rir de mim enquanto ainda comiam da minha comida, dormiam sob meu teto, pisavam no chão que eu lavei com suor. E sabe o que mais doeu? Foi ouvir o tom de voz dele. Aquele homem que dividia a cama comigo há anos. O mesmo que me dizia bom dia todo dia, que me chamava de minha velha, que segurava minha mão quando eu sentia tontura. Foi o mesmo que, com a maior frieza, disse: ela está velha demais para mim. Você é fogo, Ju. E a Juliane, aquela que eu tratei como filha, que eu defendi para todo mundo, que eu acolhi quando foi rejeitada pela própria mãe? Ela riu alto, riu debochando, como se tudo fosse uma novela. E eu, a palhaça da história. Eu nunca gostei dela. Só fingia. Sempre achei ela sonsa, coitada. Aquela risada. Eu escuto até hoje nos meus pesadelos. Era o som da falsidade, da crueldade, da traição mais suja que alguém pode sofrer. Naquela hora, eu chorei. Chorei como uma criança. Mas foi um choro seco, sem escândalo. Só desceu. E com ele, desceu toda a dor, toda a mágoa, toda a ingenuidade que ainda restava em mim. Mas junto com o choro, nasceu uma força, porque tem coisa que, quando quebra, não volta mais a ser como antes. E eu quebrei, mas não fiquei no chão. Eu levantei com a certeza de que ia virar esse jogo, com a certeza de que não ia mais me calar, com a certeza de que não importa quantos anos eu tenha, ninguém pisa na minha história e sai impune. O que eu ouvi me destruiu, sim, mas também me acordou. Me sacudiu. E me fez lembrar que, antes de ser velha e o Sumurrer, e que mulher ferida é mulher perigosa a peridole, comecei a planejar. Porque se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que vingança de mulher calada vem com data, horror e provaz. E eu tinha tudo. Cada áudio, cada frase, cada riso. E agora, tava na hora deles ouvirem o que eu ouvi e sentirem na pele o gosto amargo da verdade. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia ter que contar. Não dava mais para guardar sozinha aquele peso dentro do peito. Era como carregar uma pedra no coração. Tudo o santo Deia. E, mais do que isso, era injusto com a minha filha. Ela, coitada, não sabia de nada. Continuava achando que a melhor amiga era uma irmã de alma. Confiava, contava tudo, dividia segredos, deixava ela entrar e sair da nossa casa como bem quisesse. E o pior, confiava também no Antônio, o mesmo homem que ela chamava de segundo pai. O mesmo homem que dizia amar os netos e que fazia pose de família perfeita nas fotos de domingo. Eu olhava para minha filha e sentia um nó na garganta, porque eu sabia que o que eu ia contar ia destruir ela, mas esconder seria pior, seria covardia. E eu não fui guerreira a vida inteira para ser covarde no final. Esperei o momento certo. Era um sábado de manhã. Ela veio aqui para tomar café comigo. Tava animada, contando dos meninos, dos planos, da vida, e eu, sentada em frente a ela, segurando uma xícara que tremia na minha mão, respirei fundo, olhei nos olhos dela e disse: Filha, preciso te mostrar uma coisa.
Ela regalou os olhos. Aconteceu alguma coisa, mãe? Acne. Sim. E você precisa saber, mas eu vou te pedir para se preparar, porque depois disso, nada vai ser como antes. Ela se calou. Eu peguei o celular, abri a pasta das gravações, coloquei o primeiro áudio e dei play. No início, ela ficou sem reação, me olhava para o celular, não entendia, até que ouviu o nome da Juliane. E depois a voz dela, rindo, falando do Antônio, falando dele, daquele jeito íntimo nojento. Minha filha ficou pálida. A mão dela apertava a borda da mesa. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ela segurava, dura, parada. Até que chegou o momento em que ela ouviu a frase: ela é sonsa, coitada. Nem desconfia da gente. Foi aí que a lágrima desceu. Mas não foi uma só, veio como enchente. Ela tapou a boca com a mão, como se quisesse impedir o grito que estava preso na garganta. Chorou. Chorou como nunca vi, mãe. Não, pode ser. Ela é minha amiga. Ela cresceu comigo. Ela me chamava de irmã, e eu ali na frente dela não sabia se abraçava, se gritava, se chorava junto. Mas eu sabia que era o certo. Por mais duro que fosse, era o certo. Eles estavam fazendo isso debaixo do meu nariz, mãe, debaixo do seu teto, com meus filhos dormindo no quarto ao lado. Ela falava com a voz embargada, entre soluços. E de repente, veio o silêncio. Um silêncio denso, amargo, e então, ela me olhou com os olhos marejados, mas com fogo por trás. Mãe, isso não vai ficar assim. Naquele momento, eu vi minha filha virar mulher. Uma mulher ferida. Uma mulher que descobriu, como eu, que a pior dor é a da traição vinda de quem a gente confia com os olhos fechados. Ela pediu para ouvir os outros áudios. Eu deixei. Ficamos ali, sentadas lado a lado, ouvindo cada mentira, cada ariçada debochada, cada frase surra, e com cada gravação, ela endurecia mais o olhar. Não era só dor, era revolta. Ela se levantou, foi até o banheiro, lavou o rosto, voltou e disse: Mãe, a gente vai resolver isso juntas. Você não vai passar por isso sozinha. Essa mulher não entra mais nessa casa. E ele vai pagar por cada lágrima que você derramou. E naquele instante, eu senti algo que fazia tempo que não sentia: força, não só a minha, mas a dela também. Como se juntas a gente fosse uma muralha. Como se agora, mãe e filha, fôssemos uma só. Porque quando duas mulheres traídas se unem, o mundo ao redor treme, e a hora da verdade. Tava. Eu esperei o momento certo. Não queria fazer escândalo, nem barraco. Queria fazer justiça. Justiça com dignidade. E quando uma mulher ferida junta coragem com provas, não tem mentira que escape. Era uma tarde de domingo. Ele estava no quintal, sentado na cadeira de fio, lendo o jornal como se fosse o rei do mundo. Tomava café, cruzava as pernas, fingia normalidade. Eu observei de longe, e o coração batendo firme no peito. Não era medo, era força acumulada. Era o peso de cada lágrima, guardada, se transformando em coragem. Chamei com a voz calma: Antônio, entra aqui um minuto. Quero te mostrar uma coisa. Ele olhou por cima do jornal, meio desconfiado, mas veio. Entrou, sentou na poltrona, olhou para mim e perguntou: aconteceu alguma coisa? Olhei nos olhos dele, firme, como nunca tinha feito antes. Aconteceu. Sim. E você vai escutar. Peguei meu celular, coloquei em cima da mesa. Abri a gravação e dei play. No começo, ele não reagiu. A voz dele saindo do aparelho, rindo, falando baixinho com a Juliane. Ela está velha demais para mim. Com você é diferente. Ela nem desconfia de nada. Na terceira frase, ele empalideceu. Tirou os óculos, a boca como a tremer. O que é isso? Ele perguntou. É você. É a sua voz. É a sua traição. Na minha casa, com a menina que eu criei como filha. E eu tenho dias, horários, vídeos, áudios. Tenho tudo. Ele tentou se levantar. Eu levantei antes. Bati a mão na mesa com tanta força que até o celular pulou. Senta. Você vai ouvir tudo até o fim porque o Izé sozinha, no escuro, com
o coração sangrando, e você vai sentir pelo menos um pingo da dor que eu senti. Ele ficou quieto, pálido como papo. Ouviu a parte em que chamou minha filha de idiota. Ouviu a Juliane debochando de mim. Ouviu tudo. E quando a gravação acabou, o silêncio tomou conta da sala. Mas não era um silêncio qualquer. Era o silêncio de quem foi pego, de quem não tem mais onde se esconder. Ele tentou justificar. Foi um erro. Eu tava confuso, eu ri. Um riso amargo. Confuso é quem esquece onde deixou os óculos. Você não tava confuso. Você foi canalha. Você não entende. Eu entendo sim. Entendo que você escolheu enganar. Que você deitou com ela sabendo que eu tava aqui. Sabendo que eu te amava. Que eu confiava. E mesmo assim, você riu de mim. Ele abaixou a cabeça. Me perdoar. Perdoar. Você acha que isso é só pedir desculpa? Você jogou fora minha paz, meu descanso, meus últimos anos de vida. Você traiu uma mulher que lavou suas roupas, preparou seu café, te cuidou quando ficou doente. Você traiu com a pior pessoa possível. E quer perdão? Me aproximei da porta. Abri. Pode sair. Sai da minha casa. Sai com sua vergonha, com sua mentira, com sua culpa. E leva essa vergonha com você. Porque aqui dentro só fica quem tem respeito. Ele ficou parado. Você vai jogar tudo fora por um erro? Não, Antônio. Quem jogou tudo fora foi você. Eu só tô limpando a sujeira que ficou. E assim ele saiu, com os ombros curvados, sem coragem de olhar para trás. S.A.I.U. Sem glória, sem honra, sem lar. E eu fechei a porta. Sentei na cadeira da sala, sozinha, mas em paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava enganada. Eu estava livre depois que o Antônio saiu pela porta. Eu fiquei ali sentada por um tempo. A casa estava quieta, não tinha mais aquele cheiro do perfume barato dele, nem o som do chinelo arrastando no chão. A paz que voltou foi silenciosa, mas profunda. Uma paz que só vem quando a gente se livra do peso de uma mentira, mas eu ainda precisava fechar um ciclo. Faltava outra peça desse desastre. A Juliane. No dia seguinte ela apareceu, entrou pela porta da frente, com aquele mesmo jeitinho, fingido, de sempre. Sorrindo, com sacolinha na mão, dizendo que trouxe bolo para a tia. Eu olhei para ela e senti um frio na alma, o mesmo que a gente sente quando vê uma cobra passar perto do pé descalço. Mas sorri. Entra, Juliane, senta. Quero conversar com você. Ela sentou toda confiante. Tá tudo bem, tia? A senhora parece diferente. Tô sim. Tô enxergando melhor. Ela sorriu, como quem não entendeu. Mas esse sorriso durou pouco. Peguei o celular. Coloquei na mesa e dei play. A gravação começou, a mesma voz doce dela se transformando em veneno. Velha sonsa. Ela não desconfia de nada. Você é o homem que eu sempre quis. O rosto dela mudou, ficou pálido, depois vermelho, depois sem cor nenhuma. Os olhos arregalaram. A boca entreaberta. As palavras travaram na garganta, tia. Eu posso explicar? Pode nada. Voca vai aqui. Comeu do meu pão, deitou no meu sofá, se fez de filha. E nas minhas costas, me esfaqueou. Você traiu não só a mim, mas a minha filha, a nossa história, a confiança que eu te dei, desde criança. Ela levantou. Foi um erro. Erro é esquecer a chave no portão. O que você fez foi escolha. Escolheu trair. Escolheu mentir, escolheu fingir. Tia, por favor, me escuta. Não sou mais tua tia. Eu sou a mulher que você tentou destruir e que agora está de pé. Apontei para a porta. Sai da minha casa. Sai agora e não pisa nunca mais. Ok, você perdeu o direito de ser tratada como filha, como amiga, como ser humano digno. Ela chorou, me chamou de tia de novo, implorou, tentou se aproximar, mas eu fiquei firme. Eu já chorei o suficiente por você. Agora é sua vez de sentir o que é ser jogada fora por quem confiava. A diferença é que eu ainda te acolhi. Você só me usou. Ela saiu, sem dizer mais nada. Só o som do salto dela batendo no chão foi ficando mais fraco, até desaparecer no portão. Fechei a porta e não olhei para trás. E sabe do que mais? Naquele momento, eu me senti em paz. Não porque
A dor passou. Ela ainda estava ali, quieta, cicatrizando devagar, mas porque eu tomei de volta o que me roubaram. O respeito por mim mesma e o não gritar. Não me rebaixei. Não fiz escândalo. Eu mostrei a verdade. Eu olhei nos olhos. Eu disse o que tinha que ser dito. E eles que carreguem a culpa. Eu fiquei na minha caça, no meu lar, com a minha verdade. Limpei tudo, lençol, chão, alma. Arranquei cada pedacinho deles que ainda restava ali. E quando fui dormir naquela noite, deitei a cabeça no travesseiro e pela primeira vez, em muito tempo, dormi em paz. Porque quando a gente expulsa a mentira da vida da gente, quem sai em paz é a gente. Hoje eu sento aqui, nessa cadeira simples, na varanda da minha casa, com o coração calmo e o olhar firme. Não foi fácil chegar até aqui. Já chorei muito, já tremi, já me perguntei onde foi que eu errei, já tive vergonha, vontade de sumir. Mas quer saber? Hoje eu não me envergonho de nada, porque o que aconteceu comigo acontece com muita mulher. Mulher que ama, que confia, que dá tudo de si. Mulher que abre a porta da casa e do coração pra gente que não merece nem pisar no tapete. Eu fui enganada, traída, machucada por dois que eu amava como se fossem parte de mim. Um, meu marido. O outro, a filha postiça que eu criei com todo o carinho do mundo. Eles achavam que eu era fraca, achavam que por eu estar velha, cansada, com os cabelos brancos aparecendo, eu não teria coragem de enfrentar a verdade. Mas se enganaram, porque o tempo me ensinou uma coisa: idade não enfraquece mulher de verdade, fortalece. Eles planejaram tudo achando que eu nunca ia descobrir, mas eu descobri, gravei, confrontei e mandei embora. Hoje, eles não pisam mais aqui, e o espaço que deixaram foi preenchido por algo muito mais valioso. Minha paz. Minha filha ficou do meu lado. Sofreu também, claro, chorou, se revoltou, mas, no fim, ela entendeu que o sangue da gente é forte e que, mesmo ferida, mulher não cai fácil. A gente curva, mas não quebra. Eu aprendi que ser velha não é ser burra, não é ser fraca, é ser experiente. É saber esperar a hora certa. É calar quando precisa e falar quando dói, e quando falar, o mundo ouve. Hoje eu ando pela rua com a cabeça erguida, não devo nada a ninguém. Quem tem que andar com vergonha são eles. Eles que perderam o direito de conviver com uma mulher de verdade. Eles que riam de mim, mas que agora têm que viver com o peso da própria sujeira. Eu me reconstruí, com silêncio, com fé, com força que nem eu sabia que tinha. E se você, mulher que está me ouvindo, passou ou está passando por algo parecido, eu te digo, não se cala, não se esconde, não se envergonha. Você não é burra. Você é boa. E gente boa demais às vezes é traída, sim. Mas isso não te diminui, só mostra o quanto você confiou, com pureza, e o quanto eles erraram feio. A traição deles não me matou, pelo contrário, me acordou. Hoje eu cuido de mim, leio mais, voltei a plantar minhas flores, ouço música antiga, canto na cozinha, escrevo cartas que nunca envio. Voltei a me olhar no espelho e a gostar do que vejo. Não sou perfeita, mas sou inteira e ninguém mais vai me quebrar. Talvez um dia eles batam na minha porta. Talvez peçam desculpas, talvez que se arrependem, mas já não importa, porque perdão a gente dá, mas convivência nunca mais. Hoje eu conto essa história não para causar escândalo, nem para comover. Eu conto porque sei que tem muita mulher calada aí fora, com o coração doendo, com um nó na garganta, com medo de estar sendo feita de boba, e eu digo, abre o olho, confie no seu instinto. Não ignore seu silêncio. Se fortaleça e se prepare, porque a verdade uma hora aparece, e quando aparecer, que você esteja firme, de pé, com sua dignidade intacta, como eu estou agora. Eu não sou só uma vovó traída. Eu sou uma mulher que sobreviveu e que nunca mais vai se calar.